A seguinte solução trata de unir o ponto A de cota 1250 com o ponto B de cota 1330, com inclinação mínima. Procura-se uma cota média, 1290, na perpendicular do ponto médio aproximadamente. Para ele, será criado um novo eixo. Será definido uma velocidade de projeto definida em 40 km por hora, dado que o leito será superado com uma curva muito fechada e a superelevação máxima de 6% para o cálculo automático de espirais e superelevações. Faremos uma primeira solução em planta que logo será afinada, já que procuraremos a planta que proporcione uma inclinação uniforme. Para ele, necessitamos definir toda a geometria em planta antes de criar um modelo completo. Cria-se o primeiro elemento retrogiratório que passa pela primeira marca. Logo, o elemento fixo passando por 3 pontos, subindo de forma progressiva na ladeira. E redondeamos o raio calculado. Sobre este será apoiado o retrogiratório prévio. Define-se depois outro giratório. Vamos processando à medida que criamos os elementos para ver o resultado. Ao mover o fixo, os giratórios adaptaram-se automaticamente, respeitando os seus pontos de passo. Determinamos o raio da seguinte curva conforme a curvatura da linha de nível médio, utilizando um elemento fixo, e a continuação vamos convertê-lo em elemento móvel, já que o seguinte será um elemento fixo para se encontrar nos salientes do terreno. O criamos também passando por 3 pontos pela zona que estimamos mais adequada. E redondeamos o seu raio. Para este raio, a norma precisa espirais, que geramos de forma automática. Depois, o seguinte elemento como giratório, tratando de nos separar do leito. A partir do segundo ponto de giratório, vamos definir um elemento acoplado a P2, com um raio inicial de 60 metros e com as espirais que precisa a norma. Para verificar que a curva passa pela marca, damos ao elemento acoplado um comprimento provisional de 200 metros e observamos que é preciso descer um pouco o raio para conseguir. Eliminamos a distância introduzida, já que ao ser um elemento intermédio do traçado e não ter outro elemento acoplado depois, o programa calculará o seu desenvolvimento automaticamente. Sobre este, será apoiado uma reta móvel, que a sua vez fará o mesmo sobre o seguinte elemento que definiremos como fixo, já que trata-se de um saliente do terreno. Para conseguir uma melhor adaptação nos seguintes trechos, localizamos a metade da distância entre as marcas C e B, ou seja, a 1310. E, como é um saliente do terreno, definimos um elemento fixo por esta zona, passando por 3 pontos. Como o elemento acoplado está fixado e o elemento fixo também, o elemento móvel adaptar-se automaticamente entre ambos. Movendo o segundo ponto do elemento giratório, os 3 elementos vão se mover também ao mesmo tempo. Projetando por vértice, esta tarefa será muito mais complexa e laboriosa. É observado que, ao processar, os comprimentos dos diferentes elementos serão calculados automaticamente. Continuamos com um elemento giratório. A continuação, um elemento móvel, já que é um alinhamento curto que costuma coincidir com os talvegas. E terminamos a planta com um elemento fixo que passa pelas coordenadas da última marca.
A eleição adequada dos diferentes elementos da geometria em planta permitirá mover a planta com grande habilidade e agilidade, para conseguir um traçado otimizado. Existe uma coordenação direta entre os dados gráficos e os alfanuméricos, assim como entre as espirais definidas por parâmetro ou por comprimento.